Neste tema agora vamos tratar de começar a investir para o futuro. Então, assim, existem no mercado algumas regras que a gente utiliza para poder falar de como guardar dinheiro, de como investir, tá? Eu vou passar duas regras aqui que são bastante utilizadas, mas não atente a isso, não precisam guardar isso, porque no próximo slide eu vou falar a regra que eu indico e eu gosto de utilizar. Obviamente, cada um tem a sua melhor adaptação, então fiquem à vontade para assimilar uma ou outra regra, ok? A primeira regra utilizada, que a gente vê bastante usual, é a regra 70-30, que consiste em 70% da receita líquida e converter ela para pagamento de despesas, ok? E 30% o restante para investimentos. Uma outra regra que se utiliza bastante é a regra de 60-20-20. O que é essa regra? Ela fala que 60% da sua receita líquida é para ser convertida em despesas com moradia, 20% para compromissos de dívidas e 20% para livre utilização. Enfim, são as duas regras mais utilizadas no mercado, né, que as pessoas gostam bastante, mas eu particularmente gosto mais da regra que vamos tratar agora, que é a respeito de não ter regra, né? O que isso, né, quer dizer de não ter regra? Então, assim, a gente tem que respeitar bastante a individualidade de cada família, de cada ser, de cada um que tem a sua própria renda. E a minha ideia de planejamento é que o primeiro a ser pago, a primeira pessoa que deve receber é aquela pessoa que originou a renda de fato, ok? Então, se eu, né, você trabalha aí 36, 40, 48 horas por semana, e aí você recebe lá o seu dinheiro suado e você vai fazer os pagamentos, na hora que você observa, não sobrou nada para você. Foi tudo já dissolvido aí nas dívidas e nos seus compromissos, e a gente fica com aquela sensação às vezes que está ganhando pouco, não é mesmo? Que o trabalho perdeu sentido, a gente fica desmotivado, a gente não tem nenhum dinheiro para um final de semana. Então eu gosto de utilizar a regra que após quando eu recebo a minha receita, o primeiro a ser pago sou eu. Tá? E o que é esse primeiro a ser pago sou eu? Eu vou fazer com esse dinheiro o meu planejamento. Então eu vou tirar desse dinheiro 20%, 30% e vou colocar naquilo que eu me planejei. Eu pego esses 20%, 30% e invisto, ok? E o que eu faço com o restante? Aí sim eu vou partir para os meus compromissos. Pagar meu aluguel, pagar a minha luz, pagar a minha água, as minhas TVs, a escola, tá? Por que eu quero fazer isso, gente? Porque se a gente não fizer dessa forma, a gente vai ficar com aquela sensação que eu falei agora há pouco, de que o dinheiro nunca sobra, né? É aquilo que a gente vê todo mundo falando, seu pai, sua mãe, né, um vizinho, assim, eu não invisto porque nunca sobra dinheiro. E aí a gente precisa mudar essa mentalidade. O dinheiro ele chega na nossa mão, ele só é mal distribuído. Então, quando você investe primeiro, você começa a adaptar a sua vida financeira para o que realmente sobrou, né, para o que está na sua mão. Então você vai passar a cortar um gasto não essencial no cartão de crédito, como a gente já estudou lá nos primeiros tópicos. Você vai começar a pensar duas vezes antes de aumentar algum pacote ou de fazer alguma compra não planejada, porque você vai aprender a trabalhar com o dinheiro que está na sua mão. Não é fácil, tá? Então, assim, o que eu estou falando demora, às vezes você não vai conseguir de um mês para o outro, tá? Mas com o tempo isso vira hábito e aí começa a ficar prazeroso. Você começa a esperar mais de quando seu dinheiro chega na mão, com ansiedade para poder investir, porque você começa a ver seu montinho virar um montão. Você começa a ver a soma dessa força que você faz, desse planejamento, ok?